Boa noite. Vamos dar andamento a mais uma live com tema especial voltado aí para os nossos seguidores. E o tema escolhido do dia foi como comprar o seu primeiro carro. Um planejamento de vida que a gente pode usar como exemplo para qualquer outra conquista. Tá? Me chamo Elizabeth Marinho, sou corretora de seguros, trabalho no ramo securitário e elaborei esse tema aqui devido à grande procura dos nossos clientes para se planejar e fazer uma adesão de um bem. E um bem significativo que nós temos, fazemos parte no nosso dia a dia, é claro, é um carro. Tá? Então virou aí uma paixão nacional e uma necessidade primária, não é verdade? Antes era luxo. Hoje em dia é praticamente uma necessidade, faz parte de um item obrigatório do nosso dia a dia. E virou um local mais seguro do momento, né, gente? Principalmente no cenário pandêmico. Tá? Então os planos de investimentos para a gente conquistar esse bem se mantém. Tá bom? Hoje nós estamos com participação aqui residencial de marido e filho, tá? Então fiquem tranquilos aí com alguns sons, né? Porque a gente já conversou antes, mas sabe que como é que é homem, né? Principalmente dois, marido e filho. Tá bom, gente? Ainda bem que a gente tem um marketing aí depois para editar nosso vídeo, tá? Mas como eles são engraçadinhos, eles vão deixar essa parte aí para vocês se divertirem. Tá bom? Então vamos ao que interessa. Eu coloquei aqui uns tópicos mais importantes, tá? Para ajudar a gente a enfatizar o que realmente importa, tá bom? Sejam muito bem-vindos e nós vamos conversar sobre comprar o seu primeiro carro. Aqui nós separamos algumas dicas de ouro para ajudar você, ou algum conhecido, ou algum familiar, a comprar seu primeiro veículo sem dor de cabeça, né? Porque comprar é uma coisa, a burocracia para conquistar e manter é outra, né? Então, o que acontece, gente? Primeiramente, eu gostaria de trazer um ponto bem interessante, porque qualquer planejamento, ele começa aqui, na nossa mente, né? Então, primeiro a gente elabora em forma de desejo, elabora em forma de sonho, depois a gente transforma isso em objetivos e metas, tá? É meio que um processo do dia a dia que ajuda a gente a chegar lá mais rápido e a concretizar realmente o que a gente deseja, tá? Então eu separei uma pergunta bem legal que é assim: qual é a importância em definir metas e objetivos? E a gente retorna a pergunta para a pessoa: quão importante é para você realizar os seus sonhos? Então a gente tem que ter isso como primariamente como uma questão importante para analisar. A partir do momento que a gente elabora um desejo, que a gente coloca isso como um sonho, a gente tem uma referência, algo lá na frente para a gente buscar e conquistar. No mesmo grau de importância da realização dos nossos sonhos está a importância de definir metas e objetivos. Porque muitas pessoas desistem dos seus sonhos facilmente, pois acreditam que não são capazes, seguem a vida com aquele vazio, frustração. Por quê? Porque não fez um planejamento prático para essa conquista. Então, muitos sonhos as pessoas acabam desistindo. Outras continuam sonhando e não saem do mesmo lugar, né? Tem alguns até que conseguem realizar. Mas como? Qual é o segredo? O segredo são algumas dicas práticas que nós vamos aqui enfatizar no decorrer dessa live, tá bom? Então, fica de olho e acompanha a gente. Com relação a essas pessoas que seguem seus sonhos, ficam na mesa, não saem do lugar ou até se frustram, qual desse grupo nós queremos pertencer? É claro que a gente quer realizar nossos sonhos, né? Estamos aqui justamente para isso. E quanto mais alto a gente sonha, mais a nossa dedicação para conquistá-los, tá? Então nós vamos explicar aqui passo a passo, de uma forma prática, como nós podemos realizar nossos sonhos, tá? E um deles é a aquisição realmente desse bem que nós selecionamos aí de uma forma bem peculiar, que é a conquista do seu primeiro carro. Nós somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos, já dizia William Shakespeare. Por quê? Porque os sonhos, eles dão sentido à nossa vida, eles trazem propósito. As pessoas que não sonham, a vida para elas não tem sentido. Elas ficam desanimadas, são deprimidas, não têm motivação, né? Os sonhos, eles nos dão motivação para seguir em frente, encarar desafios.
encarar dificuldades, evoluir na vida. O que a gente tanto deseja realizar na nossa vida pessoal, como carreira, negócios, depende de uma boa formulação de objetivos e metas, tá? E pessoas sem objetivos, elas vão para onde o vento leva, né? Por isso que já diz aí que a gente tem que direcionar o nosso remo, não é verdade? A boa formulação dos nossos objetivos vai proporcionar uma vida mais satisfatória, uma vida no caminho de um futuro sonhado, vai poupar você, vai poupar a gente de perder tempo e a gente vai aproveitar melhor nossos talentos, nossas forças, nossas habilidades, usar para um propósito maior, né? Muitas pessoas desistem de sonhar porque não acreditam que é possível alcançar esses sonhos. E o que a gente pode fazer para começar a realizar nossos desejos? Primeiramente, a gente vai entender o que é sonho, o que é objetivo e o que é meta. Adorei essa parte aqui da live, porque é fácil de a gente entender, tá? O sonho a gente vislumbra, é algo que a gente coloca na nossa mente, mas a gente não consegue pegar, a gente não consegue mensurar, sentir na prática. É um desejo, tá? É uma emoção, é o que nos move. E o que é o objetivo? É descrever esse sonho, é colocar ele no papel, é desenhar, elaborar, tirar ele do nosso desejo e colocar ele visualmente em algum lugar, escrevendo, desenhando, recortando, tá? Então aí a gente vai começar a traçar nossos objetivos. O objetivo também é quando esse sonho, quando não tinha data para acontecer, ele passa a ter uma data e está mais claro, conectando-se à nossa realidade. Nesse momento, o sonho ele faz mais sentido para a gente. Então ele vira um objetivo, em alguns casos é possível até materializar o objetivo. Como nós estamos aqui levando em consideração a compra do nosso carro novo. Então nós sonhamos em ter aquela máquina maravilhosa, certo? E agora, o que a gente tem que fazer com isso? Transformar isso em objetivo. Desenhar, escolher o modelo, escolher quais tipos de viagem a gente quer fazer com esse carro, para quantas pessoas, se tem um perfil familiar, se tem um perfil mais de uma pessoa que vai andar mais sozinha, com amigos, solteiro. Então, a gente tem que começar a trazer esse sonho na aplicação do nosso dia a dia, tá? Qual é um modelo mais robusto, é um modelo mais singelo, é mais clássico, tá? Então, aí a gente começa a materializar essa conquista. E o que é a meta? Essa é a parte mais legal. Como a gente já sabe o que a gente quer, a gente inclusive pode até traçar uma data para conquistar isso. A meta, a gente vai diminuir esse objetivo lá da frente em partes, tá? Passo a passo. Olha que legal. É tudo que te leva ao conhecimento. Antes, se você não sabia como alcançar esse objetivo, agora que você dividiu em frações menores, ficará mais fácil visualizar todo esse percurso. Vai ficar fácil, super fácil vocês entenderem aqui. Olha que legal. O primeiro passo, então, é sonhar e acreditar que é possível realizar. O segundo passo é definir uma data para você realizar esse sonho, para você realizar essa compra, essa aquisição. Terceiro passo, torná-lo objetivo, trazendo para o seu dia a dia de forma prática como que você vai usar. Quarto passo, tornar esses objetivos em metas menores, construindo um passo a passo. E o quinto passo é colocar tudo no papel por escrito e manter no local visível. Quanto mais a gente vê, mais energia a gente põe, mais a gente constrói e mais rápido e próximo fica a nossa conquista. Tá? Não é à toa que, né, tem pessoas que defendem a ideia de que a gente tem que viver como se esse sonho já tivesse sido realizado. Por quê? Porque a gente, a nossa energia, né, o nosso dia a dia, o nosso comportamento já denota que a gente já tem essa conquista. E como que a gente aumenta essa, né, potencializa isso? Trazendo para nossa realidade, deixando anotado, fazendo programações diárias, tá? Eu quase estou adiantando as dicas, mas eu vou me controlar. Então vamos lá. Veja a dica para uma pessoa que sonha em comprar o seu primeiro carro, aplicando esse passo a passo que são as metas. Olha que legal. Coloquei a simulação aqui. Comprar o primeiro carro por meio de um consórcio de automóvel. Gente, poderia ser um financiamento? Poderia, tá? Mas o que acontece com o consórcio? Para aquelas pessoas que não têm pressa e desejam e gostam de se programar, ele é o produto na área de
planejamento financeiro que melhor se adequa para você adquirir um bem. Por quê? Olha que legal, vocês vão entender o que eu tô falando agora. Coloquei aqui, sonho, comprar o primeiro carro. O objetivo, lembra que a gente tem que traçar uma data para conquistar esse sonho? Eu coloquei aqui 2025, tá bom? Nós estamos em 2021, ok? Eu coloquei uma meta aí de 4 anos, porque normalmente é o tempo que a pessoa, ela financia um carro, é um tempo que ela consegue guardar dinheiro num investimento para juntar essa reserva e comprar um veículo, né? E a gente tá falando aqui de um carro de uma média de 25, 30 mil reais, um carro zero novo, tá bom? Dentro do consórcio, as cartas que você pode começar a adquirir é a partir de 25 mil, tá? Ela tem referência, as referências das cartas é sempre veículos novos da tabela FIP, tá bom? Então, elas começam com 25 mil, é o ponto de partida da carta de consórcio. Vamos lá, voltando aqui no objetivo. Comprar o meu primeiro carro em 2025. Esse é o meu objetivo, é o objetivo que a gente vai traçar nesse exemplo. Qual que é a meta? A meta é tem várias metas, tá? Lembra que são várias metas que a gente diminui no passo a passo e coloca para ser aplicado no nosso dia a dia. Isso vai ajudar na construção do nosso objetivo, na realização do nosso objetivo, construindo aí o nosso sonho. Legal. Uma meta que eu coloquei: pesquisar uma solução rentável e inteligente, como consórcio alto, por exemplo, e se programar com uma média de quanto precisamos economizar e investir mensalmente. Nós estamos em maio de 2021. O objetivo é 2025, certo? Então, nós temos 4 anos aí, ou seja, 4 vezes 12, para a gente guardar um valor mensal por mês e analisar qual vai ser o investimento que a gente vai fazer. Aqui no caso da simulação, repita o consórcio de automóvel, ok? Mas pode ser qualquer outro, tá? Pode ser um financiamento, pode ser um consórcio de imóvel, gente, tá? Que é um exemplo só pra gente entender aí como vai ficar fácil, tá? A gente se programar para isso, esse planejamento. Segunda meta que eu estipulei aqui, olha que legal. Contratar uma carta de consórcio alto com uma corretora especializada no mercado e saber o valor da parcela que você vai investir mensalmente. O que eu fiz? Eu peguei o valor da carta de 25 mil reais. O valor médio da parcela, não estou falando de lance, não estou falando de nada, que aí é um outro quesito que a gente pode conversar numa próxima live, tá? As regrinhas de como funciona o consórcio em si. Mas a parcela referente a esse carro, ela está em torno de 480 reais. Então, eu coloquei aqui, investir 484 reais por mês a partir de junho de 2021. Essa é uma meta que eu vou colocar no papel, ok? Até a compra do carro. Se a carta de consórcio, ela tem 50 meses, por exemplo, tá? Tem outros tipos de plano, ok? Então, o valor do bem é em torno de 25 a 26 mil reais, que é o valor do carro zero. Então, eu sei que eu preciso guardar 480 reais por mês. Joia, joia, para adquirir meu carro lá em 2025 por meio da carta do consórcio. Então, essa é a segunda meta. Terceira meta que eu tracei. O que eu fiz? Eu peguei esse valor de carta de 480 reais por mês e dividi ele em dias. Para eu entender quanto que eu preciso reservar por dia, para eu entender que meu sonho ele é mais possível. Olha que interessante. Dá um valor de 16 reais por dia, gente. Ou seja, 113 reais por semana. Isso dá um total de 484 reais por mês a partir de junho de 2021. E me programar para tais reservas mensais. Quarta meta. Vou pesquisar modelos de veículos para comprar. Lembra lá que eu tinha um sonho? Eu já tenho uma referência. Se eu quero um carro clássico, se eu quero um carro esportivo, se eu quero um carro para família, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a pesquisar o valor desses carros. Vou pesquisar os modelos. Vou pesquisar pacotes e coberturas de seguro que melhor se adequam à minha necessidade. Hoje o seguro ele é muito flexível. Tá? Então tem pacotes básicos, tem pacotes mais robustos, tem coberturas essenciais, tem coberturas mais confortáveis,
tá? Tem coberturas VIPs. Então depende muito da necessidade e do perfil de cada um, né? Do perfil do bolso também. Então, como tem muitas opções no mercado, começar a ver o seguro nesse momento é ideal, tá bom? Que ajuda você a se programar melhor. Custos com documentação, como IPVA, isso é muito importante a gente calcular. Manutenção do veículo, às vezes a gente compra a maquininha, né? Chega lá a nave na nossa residência, só que a gente, de repente, tem uma surpresa. Quando vai ver a manutenção desse carro, gente, aí se choca, chora, né? Então, o que tem que acontecer aqui? O ideal, já que a gente está se programando, é um investimento inteligente, a gente já pode analisar essa questão do investimento com manutenção também. E eu tracei uma meta para começar a ver isso aqui. Lembra que a gente vai pegar metas e dividir ela em bloquinhos? Então, eu tracei aqui, começar a analisar isso a partir de dezembro, por exemplo, de 2023. Isso vai ajudar a gente a andar de acordo com os nossos objetivos, tá? Outra meta que eu coloquei aqui, olha que legal. Caso você tenha ganho algum valor extra de bonificação, uma indenização, tá? Uma premiação, no consórcio automóvel a gente tem a possibilidade de dar lance. Olha que legal. Então, sabendo que você pode ter essa possibilidade, o perfil de algumas pessoas, né, sortudas aí na vida, que tem bastante, que cresça e seja infinita, a gente pode ter a oportunidade, tem a chance de dar lance no consórcio de automóvel, que é o nosso exemplo aqui. Pode ser um outro consórcio, gente, um consórcio de máquinas, um consórcio de imóvel, tá bom? Tem um consórcio novo aí que eu queria usar o termo certinho para falar, mas depois eu pesquiso para não falar bobeira aqui, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui? Pra gente juntar essa reserva ou se programar, por exemplo, com esse lance daqui 1, 2 anos. A média dos grupos das pessoas que estão dando lance reduz e a gente tem mais chance de pegar esse bem antes do tempo. Olha que maravilha. Então, essa meta pode ser analisada assim para alguns perfis de algumas pessoas, principalmente tendo esses capitais aqui, essas possibilidades de capital, tá bom? Uma outra meta, olha que legal, conversar com pessoas que já compraram o modelo do carro, né? Que já compraram esse veículo e você está interessada em adquirir. Fazer uma pesquisa, identificar quais as melhores seguradoras, coberturas, se aprofundar por dicas para fazer uma manutenção efetiva e aumentar a vida útil desse carro. Então, essas questões a gente começa a se interessar mais, tá? Principalmente com pessoas que tiveram experiência com esse carro também, ou modelos parecidos, similares. Uma outra meta também que a gente pode aplicar, economizar para o seguro a partir de junho de 2024. Porque na hora que chega o seguro, o que o cliente ou a gente, né, como cliente, porque eu também faço seguro, tá, gente? A gente se surpreende, né? Por mais que a gente tenha pesquisado, o seguro ele muda mensalmente. As inflações, os impostos, os índices mudam, né, gente? O seguro é uma prestação de serviço, é uma empresa privada, então não difere disso, né? Mesmo alguns clientes achando que não poderia, né? Tem que ser igual, engessado, tá? Então, o que acontece? É muito importante a gente começar a guardar uma reserva também para isso, tá? O seguro ele tem que fazer parte da composição do bem, assim como ele tem que fazer parte da composição do imóvel, né? Um seguro hoje para o imóvel, ele ampara incêndio, ele ampara dano elétrico, ele ampara roubo, desmoronamento, vendaval, raio, né? A gente tem clientes que tem casa veraneio, acontecem umas coisas bizarras e o seguro traz essa tranquilidade. E para o veículo é a mesma coisa, né? Um risco que está na rua, que está exposto, um acidente que pode acontecer, uma responsabilidade nossa com o próximo. Então, assim, o seguro, resumindo, ele tem que estar vinculado à compra do nosso bem, tá? Até para manutenção do nosso patrimônio, né, gente? Como cidadão também. Então, começar a pesquisar o seguro, por exemplo, 1 ano antes, 6 meses antes e se programar com essa reserva é bem legal, porque você vai estar preparado no momento que você pegar esse carro e já vai estar protegido aí com essa nova aquisição. Não adianta você comprar um carro também, deixar exposto e perder o patrimônio da noite pro dia. Joia? Legal. Uma outra meta aqui, montar o roteiro da sua primeira viagem. Olha que gostoso. Por quê? Concorda que você comprou um carro vinculado ao seu perfil, vinculado à sua necessidade? Se você é uma pessoa que gosta de viajar com veículo,
Que tal já programar essa viagem? Que tal já programar esse passeio em família, né? Conhecer uma nova cidade, visitar uns amigos que moram longe. Então, traçar esse roteiro pode ser uma meta sua. Tudo isso vai ajudar a concretizar a nossa conquista. Outra meta, realizando seu sonho, comprando seu primeiro carro em 2025. Como o consórcio ele tem 50 meses e o cenário mais negativo é a gente não ser sorteado e não ter dado nenhum lance, a gente vai aderir, vai ter o valor dessa carta aí devolvida pra gente após 50 meses e você finalmente pode adquirir o seu bem. Tá? Então, nós usamos aqui o modelo do consórcio. Por quê? Porque o meu objetivo é mostrar para você que é possível. Existem segmentos no mercado que ajudam a gente a realizar nossos sonhos. E eu acho que caiu como uma luva. Espero que vocês também concordem, né, gente? Espero que essas dicas sejam bem-vindas e ajude vocês a terem aí um norte, tá? De uma alternativa viável, econômica, inteligente e prática de adquirir o primeiro carro. Quem pode aderir a esse cenário, essas opções? Pais que têm filhos adolescentes, famílias que já têm um carro e precisam de mais um veículo, né? Justamente para o restante dos familiares estar utilizando, presentear pais, né? Às vezes tem uma vaga nova, um novo emprego e precisa desse veículo para se locomover, para prestar o serviço, tá? Então essas pessoas, elas podem, de repente, tem essa necessidade, dá para se programar e comprar sim o seu carro, tá bom? O seu carro novo, o seu novo bem. Tá? Então, achei essa simulação bem interessante, essa jogada, esse comparativo de metas também muito prático para a gente trazer para o nosso dia a dia. Tá? Para uma boa formulação dos nossos objetivos, eles precisam ser motivadores, eles precisam ser estimulantes, pois caso contrário a gente desanima no meio do caminho. Tá? O que a gente precisa ter nos nossos objetivos? Clareza, esse objetivo ele precisa ser desafiador, né? Ele não pode ser uma coisa tão simples, tá bom? Para gerar uma motivação, né? Ele tem que ter significado para nós, tá? Nenhum ser humano é movido sem desafios. E um objetivo que não ofereça desafios não estimula ninguém. Faz todo sentido, né? Outra questão importante que precisa estar ali adentrando, fazer parte dos nossos objetivos é o comprometimento, tá? Então, todo objetivo, toda meta que a gente traçar, ela deve ser muito importante pra gente. Caso contrário, a gente desiste. A gente não sai do lugar, gente. Não gera comprometimento, não gera motivação. Outra coisa, outra questão muito importante pra gente atingir nossos objetivos é acompanhar e medir. Ele tem que ser mensurável. A gente precisa ver o que está acontecendo. A gente precisa pagar o boletim do mês. A gente precisa fazer a pesquisa, ver que esse item está no mercado, a valorização dele, quem tem, a manutenção, tá? O que engloba, comprar ele engloba mais o quê? Engloba a gente fazer parceria com algum prestador de serviço, tá? Então, a gente precisa entender o contexto dessa aquisição. Pode ser uma viagem, né? Uma viagem também fica muito claro, porque você vai pesquisar pacotes com antecedência, você vai guardar dinheiro, você vai pesquisar o roteiro. A mesma coisa aqui para adquirir um novo bem ou ir adquirir uma casa. Gente, o objetivo só muda o objetivo, o que a gente quer, mas as regrinhas, o comportamento é o mesmo. As ações que nós vamos traçar para conquistar esse objetivo são as mesmas, tá bom? É a mesma receita do bolo, né? Só muda o sabor. Legal? Um outro detalhe também que eu separei aqui que eu achei muito importante é o planejamento financeiro. Não adianta a gente ter sonho, a gente ter objetivo e a gente traçar meta se a gente não faz uma organização financeira, tá? Então, quando eu fiz o meu consórcio, alguns aninhos atrás, tá? O meu objetivo era trocar o meu carro, porque eu sabia que eu ia chegar num momento que eu ia empacar e falar, e agora? Não quero um financiamento. Tá? E foi exatamente o que aconteceu. O meu carro começou a pedir manutenção, ficou um pouquinho defasado, o seguro ficou uma fortuna, porque ele ficou um pouquinho mais antigo, né? Manutenção, índice de roubo, enfim, assuntos para outra live. E aí o que aconteceu? Eu previ essa situação. Sabendo que eu ia passar por ela, por sabedoria, experiência de mercado, trabalhar no ramo, eu falei, opa, eu quero chegar lá preparada. E aí fiz uma cartinha de consórcio. Só que fazer o consórcio simplesmente por fazer
poderia chegar um momento que eu não poderia mais arcar com as parcelas. Aí entra o planejamento financeiro, tá bom? Então você vai traçar realmente não é nem questão de manobra, o plano para você conquistar esse sonho, para você, né, atingir esse objetivo, só que você vai fazer um planejamento financeiro antes. Uma das coisas mais legais e mais lindas do planejamento financeiro é que ele é um planejamento de vida. Ele é um planejamento que tudo que você faz ou deixa de fazer na vida tem uma relação com dinheiro. Os seus sonhos, os seus desejos, tudo que você planeja e sonha depende de dinheiro de alguma forma, gente. Sonho não vive de ar, né? Ele vive de planejamento. Por isso que a gente se dedica, por isso que a gente trabalha e se torna profissionais melhores, tá? Porque a gente aumenta a nossa rentabilidade financeira, né? A gente acaba valendo mais, vamos dizer assim, tá? E aí, conforme a gente é movido por dinheiro para conquistar nossos sonhos, o planejamento financeiro, ele fica muito assertivo. Então, ter clareza sobre quais são os nossos sonhos e o que a gente precisa fazer para conquistá-lo, colocar tudo no papel, fazer um cálculo do investimento para conquistar esse sonho, ajuda a gente a se mover. E aí sim a gente arregaça as mangas para conquistar esse sonho, tá? Então, a primeira parte de tudo isso é tomar essa decisão. Com o planejamento financeiro, eu separei aqui 6 dicas bem práticas para a gente colocar já em andamento aí com relação, por exemplo, a guardar uma reserva financeira para comprar o nosso carro. Uma pergunta muito legal para o planejamento financeiro: o que é mais valioso na sua vida? Qual é a coisa mais importante do mundo para você? Segunda pergunta que você precisa fazer: quais os grandes objetivos que você tem que conquistar para chegar a atingir o seu sonho? Terceira pergunta que a gente precisa fazer: você sabe como está a sua vida financeira hoje? Nesse exato momento? Sua conta bancária, suas contas fixas. Se você tem algum respaldo, se você tem alguma reserva financeira, você tem uma consciência, nem que seja assim, por cima de como está a sua saúde financeira? Caso contrário, é muito importante a gente se atentar a isso, tá? Pra gente conseguir guardar aqueles R$16 por dia. Pra gente, no final do mês, ter aqueles R$480 sem dor, de uma forma planejada, fluida, leve, tá? Quinta dica: investir com sabedoria. Analisar o mercado, analisar as condições, analisar o que melhor se adequa à nossa necessidade e analisar o que a gente realmente pode pagar, tá bom? O sonho tem que estar dentro das nossas expectativas, dentro da nossa realidade, tá? Também não tem que ter um sonho que a gente não consegue abraçar. Aí vai ser mais desmotivador ainda. Ele tem que ser possível, enquadrado à nossa realidade. E uma sexta dica para o planejamento financeiro é se comportar, no sentido que o que faz milagre não é o plano em si, é a sua mudança de comportamento. Gente, eu acho que a parte mais complicada, né? É a gente mudar o nosso dia a dia, mudar o nosso jeito de ser, por exemplo, para poupar, por exemplo, para investir de uma forma rentável, para se dedicar, para buscar conhecimento, para fazer uma planilha de gastos, para fazer uma planilha de investimentos, para fazer uma reserva financeira, para saber aonde investir. Isso tudo necessita de conhecimento, tá? E claro, a gente vai ter conhecimento buscando informações, se dedicando e começando a trabalhar, tá? Montar planilha, ter uma noção dos nossos gastos fixos por mês, ter uma noção de quanto a gente precisa guardar para reservar para uma conquista, para um sonho, principalmente a compra de um novo carro, tá? Então essa parcelinha, ela tem que ser possível dentro da nossa realidade e a gente precisa montar uma estratégia para guardar essa reserva, traçar uma data, traçar uma meta, né? Traçar metas para a gente atingir nosso objetivo. Fica muito mais palpável, fica muito mais possível. E, claro, conquistar esse sonho e agir de uma forma para mantê-lo de uma maneira segura, de uma maneira confortável, de uma maneira que você não venha perder esse patrimônio ou que ele venha se tornar um problema, tá? Um seguro, por exemplo, como já foi comentado aqui. Então, são questões muito importantes que devem ser levadas em consideração, tá bom?
o consórcio em si, ele pode ser feito para um carro de 25 mil, ele pode ser feito para um bem de 50 mil, de 100 mil, de 150 mil. Se for um imóvel, ele pode ser feito também desde um imóvel de 50 mil, de um imóvel de 500 mil, de um imóvel de 1 milhão. Você vai trazer, você vai espelhar esse valor de acordo com o que você realmente almeja e de acordo com o que você realmente detectou lá na sua planilha financeira que você pode guardar, investir e arcar, tá? Então, eu acredito que essas metas, ela ajude a gente a concretizar melhor a nossa conquista, tá? Então, foi com esse objetivo que eu trouxe essas dicas, tá? Espero que elas realmente façam sentido, sejam válidas para você. A gente vai fazer o plano de guardar essa live, porque acho que são dicas muito valiosas para vocês compartilharem com seus familiares, com seus amigos, tá? E qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Já deu aqui o nosso tempo, eu sempre passo um pouquinho, tá? Mas o meu objetivo é realmente agregar, trazer informações que sejam válidas, que façam sentido e que ajudem, primeiramente, a todos. Tá bom? Obrigada pela presença. Ai, que bom, Rô, que você gostou. Separei aqui porque eu acho que quando combina comigo, nós somos meio padronizados, o ser humano, né? Então, faz sentido pra mim. Então, eu procuro aí trazer e compartilhar com todos vocês, tá bom? E caso vocês tenham dúvida, me contatem, tá bom? Por enquanto aqui, eu deixo um imenso abraço, tá? Fazemos isso com muito carinho. Fico à disposição para vocês aí nos acionarem futuramente, tá bom? Tanto no produto quanto nas dicas, tá? A gente tá aí, nosso time tá à disposição para atender a todos sempre da melhor forma, tá bom? E dicas também aí a gente aceita, tá, gente? Dicas de uma próxima live, dicas de como a gente atender melhor, dicas de como apresentar melhor essas dicas, fiquem à vontade. Vou me despedir, um beijo grande a todos. Obrigado pela presença, obrigado por ter assistido, tá bom? E até uma próxima. Se cuidem. Um beijo grande e boa noite.